Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o Pode Mais Consciência. Eu sou a Jô Tavares. E eu sou a Ivy Abad. Toda semana a gente lança um novo episódio. Para você receber as informações, clica no sininho, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais para receber mais informações. E a gente pede também para você deixar nos comentários o que você está achando dos assuntos, as dúvidas que você tem e até mesmo sugestão de novos temas. E hoje a gente tem mais uma convidada super especial, né, Ivy? Muito especial. Hoje estamos aqui com a Alessandra Barreto, terapeuta maravilhosa, que está aí há algum tempo já no mercado e vai contar para nós muitos detalhes sobre o profissional de terapias holísticas, que eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse momento com a Ali para poder fazer algumas perguntinhas. E o tema de hoje é Reiki. Seja bem-vinda, Ali. Oi, gente. Oi, Jô. Oi, Ivy. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Muito legal estar aqui, desejando sucesso e sorte nessa empreitada de vocês aí. Muito obrigada. Eu vou comentar um pouquinho aqui só o currículo da Ali. Mas claro, por favor. favor. É fundamental que a gente possa... Né? Apresentar a nossa convidada. Não, exatamente. O pessoal tem que ver que aqui não é brincadeira. A gente está trazendo realmente profissionais super renomados em suas áreas, né, Ivy? Sim. A gente quer conteúdo realmente consistente para as pessoas, informações valiosas e consistentes. Sim, e é uma coisa muito interessante que muitas pessoas acabam nos perguntando, né? Como chega numa profissão de terapeuta? E a Alessandra tem um caminho maravilhoso. Eu vou fazer apenas um resumo aqui, depois ela vai contar isso para nós. Alessandra Madeira Barreto, ela é jornalista, pós-graduada em marketing e propaganda, e desde 2007 dirige a Fênix Espaço Holístico em Curitiba. A relação de terapias e de atendimentos ela é imensa e eu vou deixar para que a Alessandra comente para nós sobre isso. Por favor, Alessandra. Ai, gente, pois é. O meu caminho começou lá atrás, na década de 90. Eu estava até me lembrando esses dias, porque na minha época não tinha nem computador, essas coisas, né? Eu atendia pessoas com caderno universitário escrevendo e com aquelas fichinhas, que hoje estão amareladas até, né? Fichinhas assim, tipo, cadastro de nomes, assim. Mas eu acho que é uma coisa muito legal, porque as pessoas perguntam como é que você começou nisso, né? Como você me perguntou agora. E, na verdade, eu acho que essa nossa profissão, Ivy, é uma questão muito de missão. Para mim, ser terapeuta é muito mais do que, eu decidi ser terapeuta. Até porque, na época, eu estava até falando que, na década de 90, quando eu falava, eu faço vidas passadas, trabalho com vidas passadas, eu juro para você que quando me convidavam para ir num canal da entrevista, eu saía de lá meio que correndo, achando que ia ser queimada na fogueira de novo. Porque, é sério, era uma coisa complicada. As pessoas me olhavam assim, tipo, até com um pouquinho de medo, assim, sabe? Tipo, você é bruxa, né? Macumbeira, sei lá o quê, né? Era uma coisa, um preconceito. Hoje em dia, não. Se você for ver, hoje em dia a gente teve uma evolução. Mas na época, em 90, a coisa não era tão simples assim. Eu acho que a gente, na época, era considerada desbravador. Né? Até porque não tinha muitos cursos para você fazer. Você queria fazer um curso, você tinha que ir para São Paulo, para outros centros, né? Mas isso é que fazia a coisa virar um desafio gostoso, porque você entrava não porque você queria ganhar dinheiro, ou porque era uma profissão, nem era uma profissão. Na verdade, antes chamavam de terapeuta alternativo antes, né? Sim, poucas pessoas valorizavam esse trabalho. Era aquela coisa meio de bicho grilo. Né? As pessoas falavam, eu faço terapia. Você é daquelas que fica lá na praça. Sabe, as pessoas, elas desmereciam esse trabalho. E hoje foi crescendo essa coisa, graças a Deus, né? Eu tenho uma memória de infância... me corrija se eu estiver errada, mas também era uma coisa muito atrelada ao espiritismo. Sim, exatamente. Então, da uma espiritualidade. Da doutrina espírita. Então você faz reiki, você é espírita. Eu acho que ainda tem um pouquinho isso, Isso né? virou uma crença limitante, inclusive, né? Que é um dos problemas que a gente trata em terapia, porque ficou muito atrelado assim, que terapia não era uma profissão, não era uma função, e sim uma questão de você se dedicar, de se doar. Então, quando você falava assim, eu vou fazer uma sessão de
de reiki ou de qualquer outra terapia, vamos dizer, e cobrava. Como assim? Sim. Mercenária. Isso é mercenária, porque você tem que dar de graça o que você recebe de graça, não é? Isso é uma crença limitante espiritual. Sim. Porque, na verdade, a gente tem que separar o que é espiritualidade e que as duas coisas podem sim estar ligadas e acredito que estão, mas o nosso trabalho é um trabalho como qualquer outro. Exato. Não é? Só que a gente tem um propósito muito maior, porque o nosso propósito de ser terapeuta, e me corrijam os terapeutas que estiverem assistindo, não termina das 9 às 6. O terapeuta é tempo integral, é full time. Sim. Exatamente. Isso é importante você comentar. Muito Exatamente. As pessoas importante. pensam que vão sair como se estivessem trabalhando num emprego normal, que vai acabar às 6 horas, vão pegar o seu... Não, gente. Continua no plano onírico. Exato. Plano onírico. Né? Então, na verdade, assim, eu fiz o curso, eu sou formada em jornalismo, em comunicação social, trabalhei em vários canais de televisão como repórter, apresentadora, trabalhei em emissoras de rádio e foi uma coisa que eu realmente amei, foi uma missão minha, porque eu sou movida a paixão, eu sou movida a trabalhar naquilo que eu gosto. E jornalismo é uma coisa que realmente eu trabalho com amor e trabalhei. Só que, paralelo a isso, eu já trabalhava num outro período com terapias, com regressão de memória, com a terapia de vidas passadas, com canalização do mentor espiritual. Então, eu trabalhava de manhã em canal de televisão, como repórter ou produzindo programas de televisão, e à tarde eu ia para minha casa, eu tinha uma sala onde eu trabalhava com a regressão, porque eu não conseguia, sabe aquela coisa de dois amores? Você não Sim. consegue se decidir qual amor que você quer. Aí eu me afastei um pouquinho das terapias por alguns anos, porque daí a televisão tomou conta. Sim, Eu peguei vários programas de televisão para apresentar, e jornal, estreiei jornal da Record, da Manchete, aqui em Curitiba. Então, foi tomando conta. E eu deleguei para o universo. Aquilo que for vai ter que ser. Uhum. E aí, em 2007, algumas coisas aconteceram que eu resolvi voltar para essa área. E desde então, eu abri um espaço de terapias, o Fênix Espaço Holístico, onde eu trouxe outros terapeutas trabalhando comigo, porque eu não queria ficar sozinha nessa missão. Uhum. E terapeutas que eu acredito que agregam, né? Com outras terapias, porque eu queria uma coisa que as pessoas pudessem sair de lá completas, inteiras. Uhum. Então, tem gente fazendo desde a massagem, da constelação e tudo mais, tudo visando o bem-estar geral da pessoa. Legal. Muito bom, né? Legal. Bom, pessoal, vai estar aqui nos comentários as redes sociais da Alessandra, o endereço, o telefone, né, lá do espaço terapêutico, para vocês poderem tirar as dúvidas, entrar em contato e marcar suas consultas. Muito bom. O nosso tema hoje, né? É reiki. Isso. Eu tenho uma impressão, Ali, que o reiki é o vovozinho das terapias. Sim. Porque é um dos mais antigos que tem. Então, é verdade, é verdade. Conta pra gente, faz sentido isso que eu falei? É engraçado, né? Assim, se você for pensar em termos de tempo, porque o reiki ele foi redescoberto na década lá pelo 1920, na década de 20, que não é, em termos de terapias, considerado tão antigo assim, né? Se a gente for ver em termos de meditação e outras terapias. Mas eu coloco sempre para os meus alunos, já que eu faço iniciação de reiki há muitos anos, que eu acredito que o reiki, para mim, é um divisor de águas. Ou seja, as pessoas que começam nessa área terapêutica, elas seriam... É muito legal começar com o reiki. Porque o reiki, ele abre os canais, ele abre os caminhos, para que depois a pessoa, com esses canais abertos, ela possa se identificar melhor com barras de axis, ou com constelação familiar, ou com Theta Healing, outras terapias maravilhosas que existem. Mas o reiki, eu acho que é como se fosse num baralho, o coringuinha do buraco, aquele que combina com tudo. Se você faz florais de Bach, que é outro curso maravilhoso que eu dou, que eu acho que florais é maravilhoso, você combina com reiki. Se você faz uma massagem, combina com reiki. Se você faz uma constelação ou se você faz outras terapias, o reiki ele está em todas. Então, sim, eu acho que é um vovô no sentido não de ser o mais velho, mas aquele que lhe dá suporte, embasamento a outras terapias. Até porque ele realinha você, ele realinha teus chakras e ele, principalmente, ele abre um canal. Porque o que é o reiki? É uma técnica de canalização e transmissão de uma energia vital universal.
Não é a nossa energia que é passada para as pessoas. É uma energia universal. Que a gente, quando a gente vem lá do começo, lá dos momentos primitivos, a gente já vinha com essa energia dentro da gente. Mas com o tempo a gente foi perdendo essa força, né? A gente tem contas para pagar, problemas, má alimentação, má respiração, e a gente foi perdendo essa força que já era inerente ao ser humano. Então, hoje é necessário você fazer uma iniciação sagrada para você recanalizar, para você resgatar essa força e a capacidade de canalizar e transmitir essa energia vital cósmica, essa energia vital universal. Então, o Reiki é isso. Então, o Reiki, nós podemos dizer que é uma manipulação de energia para proporcionar cura. Exato. Na verdade, a cura no sentido de equilíbrio, porque se a gente partir do princípio que a doença é um desequilíbrio energético, toda doença é um desequilíbrio energético, é um bloqueio energético. O Reiki, o que ele faz? Ele vem e te reequilibra. É como se fosse, ele vai desentupindo as veiazinhas, os nadis, que é por onde corre a energia. Então, imagina veiazinhas, vamos colocar assim para uma maneira mais fácil, que são os nadis, onde corre a nossa energia vital. E com problemas, com cansaço, com problemas emocionais, isso vai ficando entupido, bloqueado. O Reiki, o que ele faz? Ele vem, ele vai desbloqueando esses nadis e a sua energia vital volta a circular. E quando a energia vital volta a circular, o que acontece? A gente resgata a nossa saúde. A saúde física, mental, emocional e espiritual, porque nós somos um conjunto de tudo isso. Não existe nenhuma pessoa que está doente só fisicamente, porque o emocional está junto, o mental está junto. Uma coisa afeta a outra. Somos todos uma coisa só, não é? E isso que você está falando, Ali, vem ao encontro de uma notícia que eu encontrei. Ela já é antiga, mas eu acho que isso que é interessante, porque endossa o que a gente está falando agora. Hospital adota terapia alternativa para ajudar a tratar câncer. Exato. Então, essa notícia de 2008 está na Folha de São Paulo. E aí diz assim: meditação, yoga e acupuntura são algumas das práticas usadas no Albert Einstein. O modelo é chamado de medicina integrativa. Imagina, né? Exatamente. 2008. Muitos hospitais já estão aceitando. Está no SUS, inclusive, no já, SUS. né? Isso. E aí conta aqui na reportagem que o Albert Einstein ele já tem uma ala de reikianos aplicando nas pessoas que estão fazendo o tratamento contra o câncer. E eu achei interessante também dessa reportagem, porque os médicos começaram a perceber que as pessoas, quando descobriam que estavam com câncer, imediatamente elas iam procurar uma terapia alternativa. Sim. Só que não comentavam com os médicos, porque tinham medo que ou o médico vetasse. Exato. Né? Tinham medo do que o médico ia falar, então faziam na surdina aquilo. Até que eles começaram a perceber, comprovar, porque eles precisam, né, da comprovação científica. Não, um existem olhar pesquisas nético, né, nisso, gente? existem mesmo. pesquisas, Para os inclusive. céticos existem as pesquisas. Existem pesquisas, inclusive hoje na USP, em outras universidades, onde eles pegaram, por exemplo, um grupo de pessoas e dividiram com pessoas aplicando Reiki. E um outro grupo com placebo, pessoas que não eram reikianas. Porque um reikiano, ele tem que ser iniciado no Reiki. Você não é reikiano se você não passar por uma iniciação sagrada feita por um mestre iniciado. Não existe assim, eu quero ser reikiana hoje e vou fazer. Não, você tem que passar por uma iniciação para você poder canalizar isso. E aí existem pesquisas que mostraram que pegaram um grupo de 25 pessoas, por exemplo, com câncer, e colocaram pessoas, entre aspas, aplicando alguma coisa como se fosse um reiki, que não era um reiki, e outras com reikianos iniciados. E não disseram para essas pessoas quais seriam os reikianos e quais seriam os placebos, no caso. E foi comprovado depois da 8ª ou 10ª sessão que aqueles que receberam o reiki, realmente, eles melhoraram sintomas físicos, melhoraram a dor, estavam se sentindo melhor, porque os médicos precisavam dessa comprovação, até porque tem uma ciência envolvida. Então, o que a gente coloca? Que o Reiki, uma das coisas que eu acho que ganhou espaço é que o Reiki não é considerado uma religião. O Reiki não é religião. O Reiki é uma ciência.
Tanto que quando eu fiz minhas iniciações de Reiki lá na década de 90, o que acontece? Eu fiz o curso com uma freira no meu lado, freira da Igreja Católica, e fiz com um pastor da Igreja Evangélica. Quer dizer, assim, é uma coisa que não é uma religião. Você pode colocar uma religiosidade, mas não é uma religião. É uma ciência. Isso é muito bacana. Sim. Por isso que o SUS, no caso, e outros hospitais já estão aceitando, antes como voluntários, mas agora já estão aceitando, como você falou, já em ambulatórios. E isso está crescendo cada vez mais, o que é muito bom, porque é uma luta muito antiga nossa. Exato. Fantástico. Não é? Exatamente. E mostrar que... Agora, existe uma coisa que você colocou muito bem, que não é uma terapia alternativa. Isso é né? importante isso clarificar. É muito importante. Eu sempre explicar. coloco muito importante isso nos meus cursos. Porque, gente, não é uma terapia alternativa. Porque o alternativo dá uma ideia de alternativa é tudo que é uma coisa ou outra. Sim. Isso pelo português mesmo, né? Sim, uma com coisa certeza. que, vou te dar uma alternativa. Você pode fazer isso ou aquilo. E, na verdade, é uma terapia integrativa. Uma terapia complementar. Ou seja, você deve continuar com o seu médico, você deve continuar com o seu psiquiatra, psicólogo, enfim, com a sua terapia convencional, sua medicina, né, convencional, mas você pode complementar, unir forças Sim. com as terapias holísticas, né, que vão tratar você como um todo. Isso é não importante. mesmo? É muito importante isso. Ressaltar, até agradeço a Alessandra por ter falado, porque há uma confusão muito grande, Sim. né? Quando as pessoas estão num estado de estresse, num estado de ansiedade, de dificuldade, passando por um grande desafio como uma doença, né? Sim. Por exemplo, como essa questão do câncer, e muitas vezes, em função dos médicos, né, da equipe médica trazer ali um diagnóstico e de uma forma muito clara e objetiva, porque esse é o papel do médico. Sim, com certeza. Né? E não ter muitas vezes, o acolhimento que a pessoa precisa. Exato. Né? Com mais amorosidade. E isso está sendo trabalhado hoje já na área médica, Sim, né? Esse olhar exatamente. mais amoroso. Esse preconceito está né? acabando, porque eu nunca... Olha, do curso de Reiki há muitos anos. E de uns anos para cá eu tenho sentido que médicos têm feito o meu curso. Enfermeiros, psicólogos, psiquiatras. Tem médico me ligando e falando assim, olha, eu era super meio desconfiado dessa tua terapia aí. Mas depois que a minha paciente foi, que estava com câncer, ela voltou aqui meio que já melhorando um monte de coisa, já estou mandando gente para você. Isso olha. Não só no Reiki, em outras terapias. Sim, então, os médicos, eles estão se abrindo. Teve um dia até que um ginecologista me ligou, até levei um susto, né? Eu sou doutor fulano de tal, você faz aquele tipo de terapia tal? Eu falei... Faço. Tipo assim, já pensei que vinha uma reclamação, né? Sim, porque você sim. Porque ele ligou num tom assim... Olha, comecei a acreditar nessa coisa. Porque a minha paciente que estava com esse problema, que fazia anos que eu tentava resolver, não conseguia. Aí ela foi aí e melhorou. Vou te indicar um monte de gente. Ufa, né? Porque eu pensei que ele ia me dar uma bronca, porque do jeito que ele falou, você é aquela que faz aquela terapia lá de regressão, não sei o quê. Então, assim, as coisas estão se abrindo. Sim, a gente sim. não vai mais morrer queimado na fogueira por isso. Mas o importante é entender que é um tratamento complementar. Não deixar de tomar seus remédios. Se você tem câncer, você precisa da quimioterapia. Você precisa de uma radioterapia, o que o médico indicar. Sim. O Dr. Edward Bach, por exemplo, que é uma outra terapia que ele criou, os florais de Bach, ele dizia, como médico, que a gente precisa desses tratamentos aí paliativos e para tirar a dor. Que ninguém precisa ter uma dor enquanto a terapia complementar ela vai sendo utilizada. Sim. Ele buscava uma energia mais sutil, mas você precisa da terapia alopática às vezes. Sim, exatamente. com certeza. Porque você trouxe na tua fala né, um pouquinho mais para trás, Ali, e eu também sempre procuro explicar isso para as pessoas, mas acho que você falou de uma forma muito, muito prática isso, né? Eu acho que vale a pena reforçar. Por quê? Por que tem que ser dessa forma? Porque as doenças começam nas nossas emoções. Sim. Então, se a gente tem todos esses corpos além do nosso corpo físico, já começa lá. Exatamente. Pelas emoções. Então, eu digo assim, que Deus é muito bom, porque a dor é para mostrar, olha, você não... Tem algo, um sinal, né? É um sinal. Exato. Isso mostra que a dor não é um castigo.
Entende? A doença não é um castigo. Exato. Tem gente que fala assim, mas por que eu? Por que eu peguei? Porque quando você descobre, por exemplo, estou com câncer, que é uma doença realmente que assusta, vamos falar a verdade, assusta. O primeiro passo é a revolta. O segundo é não entender o porquê está acontecendo. Mas eu já vi pessoas se curarem quando elas aceitam aquilo como uma lição e elas melhoram, elas evoluem. E já vi pessoas não conseguirem quando elas aceitam aquilo com revolta e não aceitam aquilo como uma lição. Então, a doença, na verdade, ela não é um castigo, e sim uma lição. O que ela traz para a gente? Exato. O que ela quer nos ensinar? Né? Porque nós temos uma linguagem corporal e as nossas emoções e os nossos hábitos e atitudes, eles somatizam na parte física. Não é mesmo? Então, quando a gente começa a ter esse autoconhecimento e entende, por isso que no meu curso de Reiki, eu não quis fazer só Reiki. Na verdade, eu estava comentando isso antes aqui da gravação. Verdade. Que meus cursos são sempre uma mistura. Não consigo fazer uma coisa muito tradicional. Por quê? Porque eu coloquei a parte do realinhamento de chakras junto. Porque a parte da metafísica da saúde é muito importante. Quando você entende, por exemplo, que o câncer é uma mágoa. É uma coisa que, de repente, você não aceitou lá atrás, uma dor que está mal resolvida, uma mágoa, uma coisa não resolvida que ela aparece. Ou seja, a mágoa é um tumor da alma e o câncer é o tumor do corpo. É a má água. Exatamente. E a célula é o quê? Exato. A diabetes, por exemplo, é carência, é falta de amor em algum momento da sua vida. Então, a gente quando você começa a resolver isso, você começa a resolver a parte física junto, não é mesmo? Exato. Você estava falando aqui, eu fiquei pensando, né? Tem tudo a ver com a questão do equilíbrio e da harmonia. Sim, com certeza. Por isso que ele faz um realinhamento, uma harmonização. Né? E isso no dia a dia, né, Alessandra? Total diferença. Gente, e dá para ver por isso. Eu tenho problema de artrose e eu tive muitos problemas da minha vida pessoais, né, com falecimento de marido, um monte de coisa, que meu joelho começou a atacar. Assim, eu fui em vários ortopedistas e fiz fisioterapia vários anos e nada de melhorar. Até que eu me toquei, porque joelho é o quê? É quando você tem mudanças na vida e você não consegue aguentar aquele peso que você está carregando. E a gente está inflexível nas mudanças. Tipo assim, por que você está tendo que passar por tudo isso? E como é uma parte que é flexível, ele começa a afetar. A enrijecer. Enrijecer. Que é para te parar. Para parar, para falar, opa, aceita que dói menos. E aí, quando eu me toquei disso, e às vezes, gente, esse tocar não é tão fácil. Pois então. Porque a gente, às vezes, está no meio de um furacão e a gente não consegue enxergar, tem que ter uma pessoa de fora nos olhando e falando... Você está vendo que você está passando por várias mudanças e você não está aceitando que a tua vida mudou? E mesmo sendo terapeuta. Exato. Aliás, principalmente porque a gente está no meio do furacão e a gente não se enxerga às vezes. Exatamente. A gente só enxerga a ilha quando está fora da ilha. Exatamente. Porque você está no meio do furacão, pensa naquele furacão, você está se segurando em alguma coisa. Quando você está se segurando para não ser levado, você não tem tempo de parar e ver de fora a situação. Sim. Então, uma outra pessoa enxerga. Ali, você está entendendo que você tem que aceitar as mudanças para que o teu joelho volte ao normal. Foi aí que o meu joelho começou a melhorar. Então, esse autoconhecimento é muito legal, porque a gente trabalha a gente mesmo antes de trabalhar o outro. Isso. Você está vendo, fazendo aqui um resgate, pessoal, todos os nossos convidados batem no mesmo ponto. A questão do autoconhecimento. Autoconhecimento é essencial, gente. É essencial. Né? Então, fica a dica, mais uma vez. Né? Autoconhecer, se perceber. Não é verdade? Até ser, saber e perceber. Porque a gente trabalha com essa área, a gente vai criando uma espiritualidade e a gente canaliza mentores, a gente vê que a nossa vida é cheia de simbologias. Nós temos vários insights. E eu sou daquele tipo assim que eu estou vendo um filme. E estou tendo insights. E eu estava num avião um dia, vendo lá a comissária de bordo falando, em caso de despressurização, coloque a máscara em você e depois na outra pessoa. Então, é isso que me veio. Como é que eu vou tratar uma pessoa se eu não me trato? Como é que eu vou enxergar alguém se eu não me enxergo? Então, a gente precisa, às vezes, colocar a máscara de oxigênio na gente mesmo.
antes de pensar em colocar em outras pessoas. Sim, não é? exatamente. Eu brinco que eu sou cobaia de mim mesma. Então, quando eu tive Covid, o ano passado, eu tive que ficar 10 dias trancada num quarto. Eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer, porque eu sou ligada na tomada 220. E como eu gravo vídeos para o YouTube de autoconhecimento e tudo mais, eu falei, algum propósito tem de estar aqui, parada nesse quarto. Sim. E eu já estava falando do Covid, da parte emocional do Covid, mas eu fui me testar. E foi muito legal, justamente, porque eu aproveitei aquela parada, aquela pausa forçada, para me testar. E isso foi muito bom. Porque daí, quando eu gravava vídeos do confinamento, eu dizia, gente, é isso mesmo. O emocional afeta no vírus, a tua Sim, frequência afeta exatamente na questão até da oxigenação. Uhum. Eu media a minha oxigenação, gente, estava lá, X. Aí eu assistia um noticiário onde falava que as pessoas estavam morrendo, daí eu media de novo a minha oxigenação, Sim, tava tinha caído. Uhum. Então, isso foi legal, porque esse autoconhecimento me trouxe o embasamento prático que eu precisava daquilo que eu só falava em teoria, porque eu não tinha pego Covid Sim, ainda. claro. Então, eu procuro ver um propósito em tudo que me acontece. E eu acho que esse autoconhecimento é essencial para todos nós. Sim. Quando você estiver doente, procure entender qual é o sinal que aquilo está querendo te passar. Então, o Reiki, eu digo que Reiki não é uma terapia. As pessoas colocam como terapia complementar. Mas eu coloco nos meus cursos que Reiki, para mim, é uma filosofia de vida. É uma filosofia. Sim. Tanto que nós temos os 5 princípios do Reiki, só por hoje, né? Só por hoje seja grato, só por hoje seja gentil com todos os seres vivos, só por hoje não se preocupe, só por hoje não aborreça, só por hoje seja... Porque assim, gente, quando a gente fala em 5 princípios, é tão pouquinho, né, gente? Quem não consegue fazer? Mas são complexos, Mas, né? gente, quem consegue não se aborrecer hoje em dia? Exato. Quem consegue não se preocupar com alguma coisa? Sim, ser exatamente. grato todo o tempo? É Exato. difícil. Exato. Então, Sim. quando a gente entende que Reiki não é apenas uma terapia de colocar a mãozinha e curar, e é uma filosofia. Quando a gente procura ser pessoas melhores, quando a gente tem essa filosofia dentro da gente, aí a gente começa realmente a entender o verdadeiro sentido do Reiki, dessa canalização de energia cósmica. Sim. E olha, eu vou falar, se você está gostando desse conteúdo, clica no sininho, nos siga nas nossas redes sociais, deixa seu comentário aqui, a sua pergunta, a gente vai encaminhar isso para a Ali e vamos respondendo ou trazendo mais conteúdos para vocês. Vai ser bem interessante e bem legal. Sim. Mas, Ali, você falando isso, eu lembrei de uma outra situação. É uma fala do Osho, inclusive, Sim. que ele fala assim, o mundo precisa aprender tanto com o Ocidente quanto com o Oriente. Sim. Então, essa questão, você estava falando, né, da metafísica da saúde. Sim. Eu vejo que a acupunturista já vem falando isso. Eu participei de aulas do Tao durante muito tempo. E eu lembro que, onde eu frequentava, se dizia assim, que médico na China é como professor no Brasil. E professor na China é como médico no Brasil. Exatamente. É uma inversão. Então, lá, quantos mil anos a mais eles têm que nós, né? 2.000, 3.000, 5.000 anos, eu nem sei. Então, eles... Eu acho que eles devem saber alguma coisa, né? Com Exato. certeza. Eu acho que eles devem saber alguma coisa. Exato. E essa questão do practitioner, né? Que eu estava falando agora. Porque, assim, nos florais, a gente coloca a questão do termo practitioner, que, na verdade, é professor. Não é? É isso que você está falando. É verdade. Porque a questão... vem aí a diferença do terapeuta para o practitioner. Porque o terapeuta, a pessoa quer dizer para você, olha, pega meu problema e resolve aí. Exatamente. Eu estou longe da solução. Você que resolve. Exatamente. E o practitioner, não. Você vai aprender que nós somos parte da sua solução como terapeutas. Mas você é parte da solução, porque ninguém muda se não quer mudar. Exatamente. Ninguém pode ajudar. Exato. Ninguém pode ajudar alguém que não quer ajuda. Exatamente. Então, o primeiro passo da cura, é a aceitação que você não está bem. É o desejo de ser curado. É o desejo de ser curado. E o terapeuta não pode desejar isso para a pessoa. É isso. Ela tem Mas, que estar pronta para isso. Alessandra, Exatamente. você sabe que esse é um ponto que eu acredito que seja um ponto de dúvida, né, para todas as pessoas. Aquelas que estão mais avançadas já passaram por essa dúvida e já
né, conseguiram resolver internamente, né? A gente fala muito dessa questão do autoconhecimento, quanto essas terapias podem colaborar com a sua vida, nessa sua própria evolução, equilíbrio, harmonia, né? Então, muitas vezes, tudo isso que a gente fala está tão longe da pessoa naquele momento que está numa ansiedade, Sim. num estresse, porque além da doença, seja o caso, a doença, o desequilíbrio emocional em função da doença acaba não deixando a pessoa com uma visão clara do que ela tem para fazer. Exatamente. Ela está com foco só em tomar aquele remédio, em resolver aquela situação, mas ela não cai a ficha de que, por exemplo, como você falou, a dor no joelho pode ser de uma situação. Sim, isso é uma coisa relativamente nova para as pessoas. É um conceito novo, Sim. não é mesmo? O que a gente poderia dizer para os nossos, né, seguidores, se a gente pudesse dizer que há um passo, né, um passo a passo, mas neste momento, o que eu posso fazer? Me reservar um espaço de tempo para poder pensar, Exato. refletir. Eu acho que o primeiro passo que eu digo para as pessoas é, primeiro, aceitação que alguma coisa não está bem com você. Mesmo que você não saiba exatamente o quê. A gente sabe quando alguma coisa não está legal, não é mesmo? Todos nós sabemos. Então, o que me preocupa muito hoje, gente, está fugindo um pouquinho do Reiki, mas eu acho que tudo tem a ver, é a questão dessa positividade tóxica, que, para mim, a positividade é muito importante. A gente tem que ter uma visão positiva das coisas, uma visão otimista. Mas a positividade tóxica é algo complicado hoje em dia. Aquela imposta, né? Aquela imposta, porque parece que virou um crime você dizer eu não estou bem. Sabe? É como a gente fala no EFT, que é uma outra técnica que eu trabalho, que é Emotional Freedom Techniques, que você fala, eu aceito o meu problema, quando você coloca. Porque se eu não aceitar que eu estou com um problema, eu não posso curar uma coisa que eu digo que eu não tenho. Exato. Exato. Por exemplo, tem gente que vai lá, eu quero tratar, eu estou aqui por alcoolismo. Mas eu não me acho alcoólatra. Eu estou aqui porque minha mulher acha que eu sou, minha irmã acha que eu sou, meu pai acha que eu sou, mas eu não sou. Tipo, tá todo mundo na contramão. Só eu estou certo. Então, como é que você vai tratar uma pessoa se ela não tem o problema? Sim. Ou se ela acha que não tem o problema, entende? Então, o primeiro passo para a cura é a aceitação dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, até para procurar uma ajuda, é o seguinte. Primeiro, aceitar que você não está legal. E segundo, lembrar que a gente não tem que ser super-herói, super-heroína. Sim. Que a gente pode, sim, estar cansado. Que a gente pode, sim, falar, eu preciso de um colo, eu preciso de ajuda. Procure ajuda. Pode ser até uma amiga, gente. Até pegar uma xicrinha de chá e conversar. Não tenta enfrentar as coisas sozinhas, às vezes, porque nós não somos uma ilha. Sim. E quando você procura ajuda, as pessoas de fora vão falar, puxa, está acontecendo isso, 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 e eu posso te ajudar. Então, o primeiro passo é aceitar. O segundo é procurar ajuda. Pedir uma opinião de alguém. Até num amigo, para depois você chegar num profissional, num terapeuta, num profissional de saúde. Porque, às vezes, a gente não dá conta. E existe uma glamorização do lado guerreiro. Tipo, nossa, a Jo, por exemplo, ela é dona de casa, ela tem filhos, ela trabalha, ela ainda consegue ser linda, maravilhosa, ir no salão e fazer academia. Uau, ela é maravilhosa. A gente glamorizou muito. Sim. E a gente tem até vergonha de falar, hoje eu estou cansada. Não é? Mas eu sempre digo que até os super-heróis cansam. Sim. Uma coisa, sabe que eu me lembrei? Não é? Para complementar o que a Alessandra está nos trazendo, aquela sua amiga que acordou cedo. Ah, é verdade. Tem uma história muito conta boa. aqui para quem nos Ela nos trabalha numa acompanhando. grande empresa e ela resolveu fazer um detox das redes sociais agora no começo do ano, porque ela estava ao ponto de acordar. Imagina, né? Uma pressão Sim. gigantesca no setor que ela trabalha. E aí ela disse que levantava lá em torno das 7 da manhã e meio que natural, né? Pra gente já pegar o celular e ver o que tá rolando ali. E tinha lá um diretor da empresa que o cara já estava escalando montanha às 5 da manhã. A gente se Já sente tinha assim, corrido. tão incompetente, né? Como assim? Já Eu tinha nem feito uma escalei nada maratona. hoje. Ela às 7 da manhã levantando morta,
já pensando na próxima reunião das 9. Ai, gente, é verdade. Então, isso dá uma imposição, uma pressão. É a As redes positividade sociais, também. aquela coisa muito tóxica, porque assim, a gente se sente tão inútil quando você abre a tua rede e vê, nossa, fulano já tá fazendo isso. Já tá na 7 da academia. manhã, fulano está entrando ao vivo. Como assim? Eu acabei de abrir o olho e a pessoa já está arrumada, maquiada e fazendo. Gente, isso é uma pressão desnecessária. Porque Exato. essa produtividade excessiva, exagerada, acaba nos trazendo até um esgotamento mental, que é um dos problemas do século. Sim. Não, e outra, Não é? né, Ali? Com certeza, esse exagero na produtividade também esconde alguma coisa, né? Esconde alguma Por que coisa, que a pessoa pode ser tem que uma estar sempre fuga. ocupada? Pode ser uma fuga, entendeu? Exato. Porque a fuga, as pessoas falam assim, mas fulana não está em depressão, ela está escalando uma montanha às 7 da manhã. Às vezes ela está Isso. escalando justamente para uma fuga. Exato. Isso. Entendeu? Aquela pessoa que vive nas redes, vive não sei o quê, gente, muito daquilo, a gente brinca que é uma Disney às vezes. Eu tenho pessoas que eu atendo, tá? Que estão assim, num momento muito triste, mas elas têm que mostrar que elas estão bem. Então, teve uma, por exemplo, que ela queria mostrar para um ex-companheiro que ela estava bem. Isso numa festa de Natal. Ela se arrumou inteira, se maquiou, colocou uma roupa super legal, foi num restaurante, pediu serviço para 2 pessoas, fez a selfie dela, fez a fotinho dela, tipo, hashtag estou maravilhosa e feliz e amando. Acabou, desligou, pagou a conta sem usar e foi para casa, tirou maquiagem e foi chorar no banheiro. Gente, Então. Então, aquilo me mostrou, sabe, naquele momento, isso várias pessoas já fizeram isso, que já Sim. me contaram, mas, gente, até que ponto a gente tem que mostrar que a gente está bem para os outros? Então, quando você me pergunta qual seria o passo, é primeiro aceitar que a gente não está bem. A gente não precisa mostrar que está bem nas redes sociais. A vida melhor é aquela que é vivida e não aquela que é mostrada. isso. Não é? Isso mesmo. Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, eu fui num restaurante, que droga, eu esqueci de fazer minha selfie. Mas estava tão gostoso tão que você bom. esqueceu Claro, de fazer. que ótimo. Você Que aproveitou ótimo. cada momento. Não é? Né? E isso é fundamental Então para a a gente saúde. tem que, assim, não estou falando mal das redes, porque eu uso muito para divulgar Também. curso e tudo mais. Acho que as redes têm um fator muito legal de disseminação de informação, né? Que a gente tem que filtrar o que é bom, o que não é bom, como tudo na vida, tem que ser Sim. filtrado, não é mesmo? Mas eu acho que a gente tem que começar a viver mais a vida. Os budistas, por exemplo, já que a gente está falando de Reiki, os budistas, que da onde veio o Reiki, porque Mikao Usui, que é o redescobridor do Reiki, era budista, e essa técnica é uma técnica japonesa, para eles, a gente tem que viver o aqui e o agora. O ontem já foi, não volta mais. Sim. O amanhã, você não sabe o que vai acontecer, não é uma incógnita? Sim. Claro. A gente pode ter certeza de onde a gente vai estar amanhã? Não. Nenhuma. Nenhuma. O minuto atrás já não volta mais. É. Então, vamos viver o aqui e o agora. Tanto que o Gokai, os 5 princípios, é só por hoje. Só por hoje vamos ser felizes. A nossa única missão é ser feliz. Sim, Não e é? com todos os desafios Com que essa todos os dimensão desafios. nos proporciona. Exato, porque Né? a gente negar que tem problemas, a gente negar que está mal, é essa positividade tóxica que eu acho que é muito ruim, como tudo que é exagero. E as redes sociais acabam reforçando isso. Exato, Né? porque assim, agradeça, por exemplo, um assalto que você teve. Isso é uma coisa complicada, porque a gente está agradecendo uma coisa que não nos fez bem. Então, por que não dizer, eu estou ruim porque eu fui assaltada? É normal, nós somos humanos. Teve um dia no meu espaço que uma pessoa chegou chorando porque ela tinha sido assaltada e levaram o notebook dela na rua, que ela nem tinha pago ainda. Nossa. Aí uma terapeuta olhou para ela e falou, agradeça, porque a pessoa que roubou precisava mais do que você. Ai. Gente, desculpa, mas Depende eu não do ponto de concordo. vista, né? Mas eu acho que é um ponto de vista tóxico. É. Porque a pessoa tinha todo o direito de estar magoada e chateada. Claro. Exato. Porque ela trabalhou muito para conseguir aquilo. Exatamente. Então, falar assim que, ok, eu estou muito feliz porque roubaram meu notebook, que eu nem paguei. É mentira, ela está Eu acho- mentindo para ela mesma. Acho que é pressionar demais. Eu acho que não. Sabe? Não é melhor ela falar, eu estou triste hoje, amanhã eu vou estar legal, eu vou começar a pensar de novo em trabalhar para Claro. comprar outro. Mas se dê o direito de chorar hoje. Exato. Se dê o direito de você ficar triste. O ser humano é feito de bons momentos e de momentos tristes, mas que a gente tem que aprender com os tristes a superar e partir para os bons.
É igual a Louise Hay falava, que é aquela palestrante incrível americana, que quando ela dizia assim, toda afirmação positiva, ela tem que ser verossímil. A gente tem que parar com essa coisa tóxica de dizer, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou rica. Então, assim, a pessoa que quer emagrecer achando que está lá com 150 quilos, entra na frente do espelho, eu sou linda, eu sou a Gisele Bündchen. Só que ela não está acreditando o que é. Vai adiantar? Só está com frases repetidas. Ela está com aquela frase pronta que ela aprendeu na rede social, porque é chique falar isso e todo mundo está falando que virou moda. Mas ela não está se sentindo assim. Então, toda afirmação positiva tem que ser verossímil para começar. Então, ao invés de você falar, eu estou magra, estou linda, e você não está se sentindo assim, então mude essa frase para eu não estou ainda, mas eu estou a caminho de ter o corpo que eu quero. Legal. Eu não estou com o meu emprego ideal ainda, mas eu estou a caminho de ter o meu emprego que me realize profissionalmente. Ou seja, o universo vai acreditar que você está no caminho porque a gente atrai o que a nossa frequência vibra, não é o que você pede. Perfeito. Entende? Então não adianta eu estar lá triste porque eu estou me sentindo sozinha, sem um namorado, sem um companheiro, uma companheira, e ficar lá chorando com um pote de sorvete, igual filme americano. Sim, é verdade. Todo filme Essa americano tem cena, né? essa vontade de você ficar assim, só para comer aquele pote americano, né? Aquele de sorvete. E aí você fica assim, ai, e tá mal o sol lá fora, e as pessoas estão lá fora, e eu tô tão triste, tão sozinha. Isso você está mandando o que a frequência para o universo? Eu estou triste, eu estou sozinha, e o universo vai dizer, opa, a Ali está triste, está sozinha, então eu vou mandar mais disso para ela. Mais motivos para ela ficar mais triste e mais sozinha. Exato. Então, qual que é o primeiro passo? Mude a chave. Mude a frequência. Mostre para o universo que você está aberta para ser feliz. Permita. Tira aquela crença limitante do tipo, eu estou sozinha porque eu quero. Você está sozinha porque você quer? Tem certeza? Tem certeza? Porque você está mandando essa mensagem para o universo. É isso aí. Né? Eu estava lembrando, eu assisti esses dias um videozinho, eu gosto muito, eu até peguei para falar certinho o nome dela. Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é autora do livro Mentes Perigosas e outros por aí, mas acho que esses são de mais destaque. E ela estava falando sobre constelação familiar. E exatamente isso que você estava falando. Porque a constelação familiar, ela fala muito do perdão. Sim. Então, puxa, eu vou constelar isso, vou constelar aquilo, minha vida vai melhorar. É uma técnica maravilhosa, eu sou super fã da constelação. Ainda não fiz o curso, mas vou fazer, porque eu me identifico muito. Mas ela falou uma coisa que é como a gente tem que ter o discernimento na hora de procurar essas terapias, que é exatamente isso que você estava falando. Então, ela estava contando do caso de uma paciente dela que foi violentada pelo pai. Ela pode constelar esse tema? Ela pode. Mas, cara, como que ela vai perdoar uma pessoa assim, que por anos ficou violentando ela? Então, não é simples. Não é tão simples assim. Simples. Né? Não, Aí você vem com aquela fala da constelação, que é maravilhosa, né? Aquelas intercessões, será que é assim que fala? Daquelas falas, né, cirúrgicas da constelação. Mas, como você falou, mas eu não consigo. A gente tem que aceitar isso. Eu não consigo. Como existem que eu vou técnicas falar? que trabalham, eu estou até vendo ali, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, no Ho'oponopono. Tem gente que fala assim, eu não consigo, estou fazendo não sei quantas, 100 e poucas vezes essa frase, eu não consegui perdoar. Não incorporo, né? Porque, na verdade, nada pode ser no piloto automático. Sim. A gente tem que primeiro conseguir internalizar isso. Então, no Reiki a gente fala, e para mim fez toda a diferença essa frase, o seguinte, que perdoar não significa aceitar o que o outro nos fez. Perdoar significa se libertar do que o outro nos fez. Então, por exemplo, o pai dessa moça que violentou. Na verdade, ela não tem que dizer, pai, muito obrigada que você me violentou. Puxa vida. Sou uma pessoa eu melhor. amo você porque você é uma pessoa maravilhosa. Essas frases são prontas, gente. Ninguém consegue fazer isso. Tem que dizer, olha, eu não concordo com o que o senhor me fez. Porque fez errado. Sim. Ele errou. Sim. Ele era pai, ele tinha que ter protegido ela e não feito isso com ela. Sim. Mas eu me liberto de você. Isso. Eu pego uma algema que estava me ligando a você e abro essa algema. Segue seu caminho, vai ser feliz, porque eu vou tentar ser também. Sim. Eu me liberto. Então, perdoar
significa se libertar do que o outro te fez e não aceitar o que o outro te fez. Então, quando eu trabalho uma Isso é importante, esse entendimento. Isso é muito importante. Então, na regressão que eu faço, que eu trabalho a reprogramação mental, a ressignificação, a pessoa fala, e gente, abuso infantil, abuso sexual, de cada 10 casos que eu atendo, tem 8 com isso. Dá um programa só para isso. Então, o que acontece? A pessoa não vai falar muito obrigado porque você está me abusando de mim há 10 anos. Eu tendo casos escabrosos de gente que abusa de filho dentro do berço, com meses. Gente, são casos assim que você fala, não acredito. Acontece. Como é que você vai agradecer uma pessoa que fez isso com você? Exato. Isso seria hipocrisia. Então, é assim. É a mesma coisa que eu dissesse para você, olha, Jo, eu não concordo com o que você me fez. Eu não concordo que você me traiu. Eu não concordo que você me roubou. Eu não sabe, aquele marido, por exemplo, que vai e trai a mulher e não sei o quê. A pessoa não tem que falar muito obrigado porque você me traiu, meu amor. Ai, hashtag eu te amo. Não. Sim. Isso é falso. Entendeu? A gente não Porque aquela mágoa vai ficar, A né? mágoa vai ficar. Sim. E isso é falso. É isso que eu falei, a positividade tóxica. Entendeu? Exato. Então, é melhor você falar, olha, eu não acho que você fez certo comigo. Você me traiu e você errou. Eu não aceito o erro. Eu sou livre, tenho livre-arbítrio para aceitar as pessoas que eu quero no meu lado. E eu não quero uma pessoa dessas ao meu lado. Sim. Mas siga teu caminho que eu sigo o meu. Eu me liberto de você. Isso aí. E aí a sua vida começa a abrir. Porque uma outra coisa importante, gente, não dá para abrir uma porta na sua vida sem você fechar a anterior. A vida não permite portas entreabertas. Entendeu? Dá um exemplo, Por exemplo, para facilitar a compreensão. Eu terminei um relacionamento, tá? Com um companheiro, com uma companheira. Ah, eu terminei, mas eu não consigo arranjar mais ninguém. Ele já tá lá com a outra, já tá lá feliz da vida, porque esse é o pior, né? Você ficar stalkeando a pessoa na rede. Ah, ele levou ela para viajar. Comigo ele não Autopunição, fazia. né? Nossa, gente, é pegar um chicotinho e ficar assim. Aí a pessoa fala, eu falei, mas então você já conseguiu se desligar dela? Não, claro que já terminei. Mas o que acontece? Existe uma coisa chamada vínculo energético. Para o universo, você ainda está vinculado, conectado energeticamente com a pessoa. Por isso que existe o divórcio energético. Não adianta você assinar um papel do divórcio se você ainda está casada com a pessoa energeticamente. Você não para de seguir ela nas redes sociais. Você fica olhando no WhatsApp dela qual foi o último momento que ela ficou online, para saber se ela está falando com outra pessoa. Não, e só para reforçar, né? Esse vínculo não significa que é algo bom. Não. Porque é isso que você está trazendo. É um vínculo negativo. Negativo. Mas então você tem que pegar e cortar. Um exemplo fantástico que eu acho que é o seguinte: um bebê nasce, o médico vai e corta o cordão umbilical, corta o cordão físico. Né? E o que acontece? O bebê, quando está dentro do útero, ele se alimenta, ele respira tudo que a mãe passa para ele, através do cordão umbilical. Por isso que o chakra do umbigo, o chakra umbilical, é justamente o chakra por onde a gente capta energias. Né? Então, o que acontece? Quando um médico vai e corta o cordão umbilical, ele cortou o cordão físico, mas não existe ninguém que corte o cordão energético. Então, a reprogramação mental, que é o que eu faço em terapias, é eu pegar uma tesourinha energética e cortar esses traços energéticos teus. Ah, mas e se você cortar o meu vínculo com o meu ex, quer dizer que eu nunca vou poder voltar com ele? Vai. Porque a vida dá voltas. Mas você está cortando a relação passado. Tóxica que você teve com padrão, ele. né? A relação que estava errada, por isso que vocês estão separados. É como se você estivesse zerando a tua vida, resetando aquilo, para começar do zero uma nova relação. Como se você estivesse se apresentando de novo para ele. Que pode ser ele ou que não. pode ser ele ou não. Mas você né? não vai conseguir entrar numa nova relação se você não terminar a passada. E se entrar, pode ter E aí, se dificuldades. você entrar sem terminar esse do passado, sem terminar o ciclo passado, é provável que você vai levar tudo que você carregou desta para outra. Por isso que você entra numa outra coisa chamada padrão repetitivo. Então, Entendi. você acaba repetindo padrões. O meu pai bebia, e aí quando eu vejo, toda pessoa que eu encontro bebe. O meu pai era grosso, cada vez que eu encontro uma pessoa, é grosseira comigo. Então, você tem que desvincular, tirar essa conexão energética de você com a sua mãe,
de você com seu pai. Eu estou dizendo para o teu subconsciente o seguinte, olha, você pode amar o seu pai, você pode amar a sua mãe, mas você não é eles. Isso. Você tem o seu próprio caminho, o seu próprio destino, o seu próprio livre-arbítrio. Sim. O poder de escolha é nosso. A gente não pode. Então, mas quer dizer que quando eu perdoo uma pessoa, então não quer dizer que eu tenho que almoçar com ela e passar Natal com ela? Não. São duas coisas distintas. Eu me libertei de uma pessoa, eu não desejo mal a ela, apenas eu não quero ela ao meu lado. Porque o livre-arbítrio é de você escolher as pessoas que você quer ao seu lado. Se você é amiga da Ivy, é porque você escolheu a amizade dela. Se ela tem um pensamento, uma frequência diferente da sua, você não estaria amiga dela, concorda? Sim. Sim, com certeza. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher as amizades. Os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços sanguíneos. É verdade. Não é? É verdade. Você não tem aquela amiga que você considera, tipo, a tua irmã de coração? Sim. E, em compensação, às vezes você tem uma irmã de sangue ou uma prima de sangue que você não tem tanta conexão, Que você tanta quer intimidade. esfolar a cara da pessoa no asfalto. Não é? É isso. Aí a pessoa fala, mas como assim? Você tinha que amar a sua irmã porque ela é seu sangue. Então, eu sempre digo, gente, isso porque eu trabalho com vidas passadas desde 1990. Eu vejo que os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços sanguíneos. Aquela amiga que você escolhe como irmã é muito mais forte, às vezes, do que aquela que o sangue te trouxe para estar ao seu lado. Sim. Não que você não goste das pessoas. Se você puder unir o sanguíneo com o espiritual, é maravilhoso. Mas nem sempre. Nem sempre. Eu atendo muitas pessoas que falam, olha, minha mãe tem inveja de mim. Olha, A pessoa fala, como assim uma mãe ter inveja? Tem. Tem, claro. Tem mãe que concorre com a filha. Tem mãe que tem inveja da filha. Tem mãe que faz projeções na filha. Exato. Então, essa coisa de falar que a gente romantiza muito as coisas, né? É verdade. Mãe a padecer no paraíso, Isso. sabe? mas são seres humanos, São né? seres humanos, gente. Então, Não é? Exato. estão aí Então, para por isso que a acertar e errar, terapia é né? legal, porque a gente vai enxergar umas coisas que às vezes são um pouquinho dolorosas de enxergar. Mas são necessárias para você poder limpar e ressignificar. Eu digo que a terapia é como se fosse uma faxina. Eu adoro fazer metáfora, já perceberam? Eu falo uma linguagem bem simples para as pessoas entenderem. Então, terapia é o seguinte, é fazer aquela faxina no sábado, que você pega todos os móveis de casa, coloca para fora, põe aquela roupinha, tipo assim, roupa de faxina, e você faz aquela faxina e tal. Limpa e todos os cantinhos. Limpa todos aqueles cantinhos e vai dormir quebrada, literalmente quebrada, né? Tomando, né? Mas aquele cheirinho de limpeza, você fala, super valeu a pena. É verdade. Não é mesmo? Muito Eu bom. até aceno um incenso no final. Não é É o aquela meu- é coisa o meu assim, presentinho. valeu. Você pode até tomar uma champanhezinha no final, porque eu mereço. Eu mereço. Eu sou the best, não é mesmo? Em compensação, se você só pega, você começa a faxina, tá? Mas daí alguma amiga te liga e fala, eu tô passando aí para te pegar para levar no shopping. Daí você para com as cadeiras em pé, em cima da mesa. E você sai, o que acontece? Aquela bagunça que estava até meio que Organizada. organizada. Se alguém chegar naquele momento, vai falar, nossa, a casa dela tá horrorosa, tá tudo para cima. Então, o que eu digo? Se é para mexer num problema e não trabalhar aquele problema, melhor você nem começar a mexer. Isso, deixa como tá, Deixa né? como tá, porque até disfarça. Mas na hora que você mexe, você tem que limpar até o final. Porque senão é como se você fosse colocar sujeirinha para baixo do tapete. Exato. Uma hora Uma hora esse o tapete tapete tá vai alto. levantar e a coisa vai, Exato, vai vai à tona. esparramar. Então, Vai esparramar. tem gente fazendo, por exemplo, regressão, que é um trabalho muito profundo, e a pessoa deixa ela levanta a lebre, ela levanta o problema e vai embora. E aí a pessoa vem me procurar e fala assim, meu Deus, eu descobri que meu pai abusava de mim, por exemplo. O que eu faço com essa informação? Ou seja, ela, ao invés de ela ter um problema, ela fica com 2 Sim. problemas. Ela foi procurar porque ela tinha um bloqueio sexual, por exemplo. Mas ela descobre que o bloqueio sexual dela é causado por um abuso infantil, que ela não lembrava, porque o subconsciente Protege. ele te protege, Sim. não fazendo você lembrar. Então, antes ela fica só com bloqueio sexual, concorda? Exato. Porque agora ela está com bloqueio Que e com esse raiva ela do pai. administrava. Exato. E agora ela está com bloqueio sexual e com raiva do pai. Então, se é para você mexer numa coisa, abrir uma gaveta
e deixar aquela gaveta vir à tona e não arrumar a gaveta e fechar a gaveta, melhor você não mexer. Isso é verdade. mesmo. Entendeu? Isso É até isso em vidas passadas, gente. Eu atendo pessoas que chegam lá com problemas físicos, de bronquite ou de pescoço, porque foram fazer vidas passadas e não fizeram o final certo. E aí a pessoa ficou conectada numa vida passada. Aham. Isso acontece. E aí que a pessoa fala, mas eu não tinha bronquite. Aí eu fiz vidas passadas. Uma dentista foi me procurar. Eu não consigo respirar. Aí a gente descobriu que ela voltou para um campo de concentração em Auschwitz. Olha. E ela morreu numa câmara de gás. Nossa. Só que o terapeuta, ao invés de ressignificar isso no final, deixou ela sair conectada naquela vida. Nossa. Ela saiu com problema de respiração Nossa. porque ela morreu numa câmara de Pior gás. do que quando ela chegou. Exato, ela foi resolver outro problema. Ela saiu com o problema que ela estava e ainda com uma sensação de... Ela chegou assim para mim. Tipo assim, com bombinha, gente. Foi impressionante. Então, Nossa. aí a gente teve que ligar ela na mesma vida, o que é bem complicado. É igual reformar roupa. Costureira não gosta de reformar a roupa por causa disso. Sim, Você nunca tem fica perfeito, nunca perfeita. fica perfeita. A gente teve que voltar naquela vida, ela teve que morrer de novo na câmara de gás, vamos falar assim, para a gente poder limpar ela, desconectar ela. A emoção. Aí quando ela acabou, eu falei, respire agora. Ela, ai, que alívio, olha, tô respirando. Nossa. Isso é na hora, imediato. Sim. Por quê? Ela fez, a pessoa levantou, porque acha que o chique, o legal é fazer turismo espiritual, gente. Muita gente acha isso. Eu sempre falo, gente, que turismo espiritual não é uma regressão. Ai, tem gente que fala assim, eu quero conhecer a Europa fazendo vidas passadas. Olha, pensa bem. Não é bem assim. Porque você né? pode ter morrido na Inquisição, você pode ter morrido numa guerra, você pode ter morrido na peste negra. Não Exato. vai ser um turismo muito legal. Isso, é. Pode ser uma bela montanha-russa, É. né? Pensa bem, vai fazer turismo. A gente teve um episódio sobre isso, ali com o Jorge Salum. Então, o Jorge também trabalha com vidas passadas. E aí ele fala assim, não, porque daí todo mundo foi rei, rainha. Ai, todo mundo Eles acha. acham, né? Que Verdade. foi, né? Eu atendi uma senhora que ela falava, eu quero fazer porque eu saber se eu fui rica, porque já que eu não sou hoje, eu tenho que ter sido rica numa outra vida. Falei, mas esse é o seu propósito? É. Falei, não faça, não vai dar certo. Não, eu vou fazer porque eu quero fazer. Quando ela chegou na 7ª ou 8ª vida, resumindo, cada vida que ela voltava, ela piorava. De pobre, ela foi para miserável, de miserável, ela foi para mendiga, de mendiga, então ela foi para... Aí, quando ela acabou, e eu falei, ela vai entender o propósito. Aí ela falou assim, eu vou parar. Eu falei, por quê? Eu queria que ela chegasse nesse ponto. Uhum. Porque hoje eu sou rica. É claro. Sim. Hoje eu tenho minha aposentadoria, hoje eu estou com saúde, eu não estou mendiga como naquela vida em 1700, eu não estou doente como naquela vida de 1600, eu tenho comida como naquela vida, entendeu? Então ela entendeu que o que ela precisava enxergar naquelas vidas é que hoje ela estava num upgrade e que ela devia ser grata pelo que ela Sim. é Olha. e pelo que ela tem. Valeu, então. né? Então eu falei, você É, entendeu com que o certeza. propósito foi atingido? Ela, super atingido. Claro. Porque eu tô me sentindo tão rica que eu marquei uma viagem para fazer, Ai, para que comemorar legal. a minha vida. Legal. Valorizando o que tem hoje. Exato, ela não exato. valorizava, porque ela achava que o que ela tinha era pouco. E que numa outra vida ela devia ter sido muito rica. Sim. Aí o que o universo fez? Os mentores, porque os mentores que te conduzem nisso, você quer? Então tá, vamos te mostrar. Tá bom. Vamos mostrar. Aí ela falava, eu sou pobre, eu sou mendiga, eu sou miserável, eu tô morrendo de fome. Aí ela falou, vou parar, né? Porque hoje eu sou muito rica, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho teto, eu tenho cama. Então hoje eu sou rica, eu isso sou aí. grata a É isso. isso aí. O propósito dela foi ou não foi atingido? Foi. Excelente, Pelas né? vias tortas, mas foi. Mas foi. Deixa eu fazer só uma pergunta, A gente aproveitando desvirtuou o reiki aqui, Não, mas mas é é um ótimo, papo, porque né? aqui é um bate-papo. É isso aí. O reiki pode ser feito presencial e à distância. Pode. Ah, Queria legal. que você comentasse Isso. um pouco sobre isso. Isso é muito legal. Porque, assim, o reiki é uma energia cósmica. É uma energia que ela... Bom, vamos começar. Primeiro, o que é o quântico? O quântico é tudo aquilo que atravessa o tempo e o espaço. Não existe barreiras de tempo. A gente que criou essa linha de tempo, né? Então, eu posso mandar reiki para uma pessoa que está no Japão, por exemplo, né? E a pessoa receber lá e falar assim, estou sentindo uma formigação, estou sentindo um formigamento daqui. E uma das coisas que, quando eu aprendi, eu tive uma crença limitante, que quando eu aprendi reiki, isso em 1990, o que aconteceu? Me passaram que não era possível fazer iniciações à distância.
E foi uma crença limitante que eu quebrei com a pandemia, gente. Olha que legal. Eu sou bem sincera em falar que eu era uma pessoa que falava assim nos meus cursos de mestrado. Gente, mandar reiki à distância é possível. Mas fazer iniciação eu tenho cá minhas dúvidas. E quando começou a pandemia, nós recebemos um pedido da Associação de Reiki, pedindo que os mestres não parassem as iniciações, porque o mundo precisava da cura do Reiki. E para mim foi aquele ponto que eu precisava para dizer, ok, eu estou no caminho certo. E foi tão maravilhoso, porque eu iniciei pessoas no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Pessoas que diziam assim, graças a Deus estou podendo receber o Reiki. Legal. E estou sentindo aqui o que vocês estão sentindo aí. Porque quando você faz uma iniciação à distância, você conecta a sala como se todos estivessem numa mesma sala. Teve um dia, por exemplo, que eu estava iniciando com uma pessoa grávida no grupo. Ela estava nascendo o bebê. Tanto que ela falou que se atrasar uma semana o curso, acho que eu não vou conseguir fazer. E aí eu escutei, durante a iniciação, um bebê chorando. Eu escutei o bebê chorando e pessoas da sala que estavam presenciais, porque eu fazia híbrido. Quando começou a melhorar a pandemia, eu comecei a fazer híbrido, não é? E a pessoa falou, eu falei, gente, eu escutei alguém chorando. Algum bebê entrou na sala aí, quem está em casa? Não. E o pessoa da sala, eu escutei também. Ou seja, o bebê, a gente escutou o bebê da menina que estava grávida. Maior prova Sim. que estava todo mundo na mesma Conectado. sala, conectado. Sim. Então, o reiki ele pode ser, sim, enviado à distância. Nós temos um símbolo que permite isso, no nível 2. Então, no nível 1, quando a gente dá o curso, permite que você se auto-aplique e aplique em outras pessoas. Seres animados ou inanimados. Eu posso colocar reiki numa pessoa, numa planta, num alimento, num animalzinho de estimação, numa comida, ou num quarto, para limpar energias. Num quarto, num carro, né? O reiki, ele permite tudo que a energia pode receber reiki. Tudo é energia. No nível 2, a gente sobe um degrauzinho. Então, a gente pode fazer tudo isso e enviar reiki à distância. Porque a gente ganha mais símbolos. Símbolos que o Mikao Usui, que é o redescobridor do reiki, decodificou numa busca pelo reiki, quando ele estava descobrindo o reiki lá na década de 20 no Japão. E aí, no nível 3, a gente sobe mais ainda isso. E ao invés de eu mandar reiki para uma pessoa, eu posso mandar reiki para o planeta. É como se eu mandasse reiki para uma antena parabólica e daquela antena parabólica redistribuísse o reiki para uma situação, um avião que caiu, um furacão. Eu tenho um grupo de reiki, por exemplo, que a gente manda reiki para o furacão, por exemplo, às vezes lá nos Estados Unidos, a gente mede no começo e mede depois, é incrível como cai aquele nível. Velocidade a velocidade é incrível, porque não, uma pessoa fazendo o reiki, quando tem grupo, equivale ao quadrado aquilo. Então, 10 pessoas enviando o reiki para uma situação equivale que 100 pessoas estão enviando o reiki para aquela situação. Então, você consegue quantificar isso, porque o meu grupo tinha 200 pessoas. Nossa! Mas, no mundo inteiro existem reikianos mandando naquele mesmo momento. Você consegue imaginar a força? Sim. Como a gente faz uma diferença? Então, um dia eu dei nível 3, um curso de reiki, e era véspera de eleições. Então, o que a gente terminou o curso aquele dia? Mandando o reiki para o Brasil. Para melhorar o nível de energia. Como a gente está vivendo agora um período eleitoral, onde está denso, onde existe uma egrégora densa de energia, as pessoas estão intolerantes e tudo mais, e discutindo e brigando. Se a gente puder mandar reiki para o planeta, para o Brasil, a gente vai melhorar a energia que está vibrando, sendo plasmada. É uma egrégora de energia. E isso vai ajudar que a gente vença as sombras para ter luz. Isso eu não estou falando na política A ou política B. Estou falando em energia. Exato. Sim. Tá? Então, a gente pode ajudar muito, contribuir muito como reikianos para elevar o padrão do país, do mundo. A gente mandou reiki lá para a Ucrânia, para aquele conflito lá, para a guerra. A gente pode mandar reiki para qualquer situação. Por isso que eu digo que reiki é muito mais do que uma terapia. Porque as pessoas pensam que reiki é uma terapia que você coloca em posição de mãos, que se confunde com espiritismo, com passe espírita, com jorei, com cura prânica. Tudo fica meio igual. Mas o reiki é tão fantástico que a gente pode mandar reiki pelas mãos, pelo olhar,
Ninguém sabe disso, quase. Eu não sabia disso. O reiki, ele pode ser enviado no nível 3. A gente tem técnicas que você pode enviar reiki pelo olhar, pelo sopro, pelas mãos, numa massagem. O reiki, inclusive, o nosso mantra do final é o seguinte: aprenda as técnicas, domine as técnicas e esqueça as técnicas. Maravilhoso. Bonito, bem Não é? bonito. Muito Bem bonito. lindo. Eu quero aproveitar para lembrá-las, né? Que nós vamos trazer a Alessandra novamente, né? Porque são tantas as técnicas, exato. tantas. Notaram que eu gosto de conversar. Ah, né? é maravilhoso. Exato. São muitas técnicas, né, Jo? Então Não, vamos isso, ter um outro exa- encontro. Não, exatamente. Engraçado, a Ali falou, eu ia perguntar mesmo sobre o reiki em animais. Fantástico, fantástico. O reiki, os animais, eles recebem muito reiki. E isso é uma coisa muito legal para desmistificar as pessoas que acreditam que o reiki só cura quem acredita no reiki. Porque aquela experiência que eu te falei do placebo, Aham. eles não colocaram para as pessoas, olha, você está recebendo de um reikiano de verdade e você está recebendo de um placebo, até para não induzir a pessoa a acreditar que, eu recebi da Ive, que é reikiana, então eu vou ficar curada. Não. Ninguém sabia quem era a mão de reikiana Sim, e quem sim, era a mão. não era. Então, se você for pensar por essa ótica, um animalzinho de estimação, quando eu aplico no meu cachorro e ele começa a dormir Ai, ali, que graça. ou quando ele fica ali dormindinho ali, ele recebendo o reiki, o cachorro não acredita em reiki. O cachorro não sabe o que é reiki. Mas ele é curado. É igual floral. Pets adoram florais. E todas as pessoas que tem pet que eu dou floral, diz que eles ficam esperando com a boquinha aberta, assim, Ai, pingar que as gotinhas. graça. A da minha irmã é muito engraçado que ela fala, Ali, eu vou ter que buscar floral pro Rick, que é o cachorrinho dela. Mas até eu passar na tua casa para pegar, eu vou colocar água no vidrinho, porque ele fica esperando. Ele fica assim, esperando. Ai, que graça. Então, assim, e ele fica muito bem. Tem cachorro que tira o medo, como o reiki. Cachorros que têm ciúme quando o bebezinho nasce na família. Os sentimentos e emoções dos pets são os mesmos que os dos seres humanos. E pior, os animais, eles incorporam as nossas emoções. Isso, os era aí nossos que eu queria que você sentimentos. chegasse. Então, o cachorro de uma pessoa elétrica, geralmente ele vai ser elétrico. O cachorro daquela pessoa que é bonachona, que é preguiçosa, pode ver que vai ser aquele cachorro Garfield, o gatinho Garfield, né? Que fica lá relaxado. Se eu estou triste para baixo, o meu cachorro é capaz que ele fique grudado comigo aqui porque ele está sentindo que eu estou triste. Então, eles estão ali captando as nossas emoções. E isso energeticamente falando também. Tanto que quando você faz uma mesa quantiônica, por exemplo, que você está limpando energias, a gente sempre tem que limpar dos animais, porque muitas energias que são jogadas para as pessoas de uma pessoa, os cachorros e gatos vão captar. Cachorros mais ainda do que gatos. Tá? Porque o gato transmuta isso, né? O gato, ele transmuta. Se, por exemplo, nós estivermos falando em obsessores espirituais e tiver um obsessor num canto da casa, o gato é capaz de ficar dormindo ali porque ele transmuta aquela energia. O cachorro, ele vai ficar latindo desesperadamente, com medo daquele canto. Ele vai avisar, tem alguma coisa esquisita ali. Mas ele não vai ali. Pode ver que o cachorro às vezes fica latindo para o lado, você fica, epa, o que você está olhando ali? Que eu não estou vendo nada. É verdade. Mas o gato não. Tanto que tem uma amiga minha que faz terapia no Rio Grande do Sul, que ela tem uma terapia de cura de DNA espiritual, que o curso dela é com gatos embaixo da cadeira. Olha. Ela coloca as pessoas sentadas e os gatinhos embaixo. Então, eles limpam a pessoa e no final do curso ela limpa os gatos. Ótimo. Fantástico, Legal. né? Legal. Eu Nossa. nunca tinha imaginado isso, até eu brinquei com ela, eu falei, esse curso não vai dar para ir em Curitiba, né? Porque você vai ter que trazer 8 gatos para cá, né? Vai ser difícil. E eu falei, mas a Sociedade Protetora dos Animais vai reclamar com você. Ela falou, não vai. A gente brincando com isso. Porque, na verdade, não fica. O gato, ele tá ali transmutando. ele É como se ele consegue, né? fizesse parte do curso mesmo. Ele faz parte do curso. Pô, igual a constelação com cavalos, né? Exato. Sim, é Então, mesmo. eles não vão. Agora, eu já fiz limpeza energética na casa de uma pessoa, por exemplo, que ele estava com várias energias ali nocivas espirituais, e enquanto eu estava limpando a casa, o cachorro estava vomitando no lado.
Porque ele captou tudo o que a pessoa iria pegar e não pegou. E o veterinário não descobriu o que era, porque não era físico, Sim, era energético. sim. Então, não dá para culpar o veterinário que não descobre, às vezes, uma Claro, coisa, nossa. porque, às vezes, a coisa é psicossomática e não é energética e não é físico. Então, os nossos animaizinhos, eles merecem também os mesmos cuidados que a gente. Sim. Seja no reiki, seja nos florais. Você pode aplicar EFT, até barras de axis, em animais. E eles recebem super bem. Né? Sim. E os animais, eles recebem essa força energética. Até mesmo uma veterinária que me disse que os peixinhos do aquário onde ela atendia viviam morrendo, porque eles captavam a briga do casal. Uma coisa que eu Olha, nunca imaginei, que gente. peixinho de aquário podia captar. Ela disse que cada vez que ela ia na casa do casal, porque ela era veterinária a domicílio, assim, ela atendia na casa das pessoas, era sempre um peixe diferente. Eu falei, mas por que será que esse peixe não para aqui? Todo mês que ela ia era outro peixe, porque o casal estava se separando e brigando todos os dias. Olha. Então, gente, a parte energética é tão importante nos animais Sim. quanto nos seres Nos humanos. seres humanos. Até numa planta, se tiver caída e você for aplicar reiki, ela volta à força. Mas tem que colocar água, né, Ali? Não, Sim. exatamente. Faça, Tipo assim, faça a sua parte. existe uma parábola que eu coloco no meu curso na última página. Quando aquela parábola que diz, o árabe foi dormir e ele fala assim pro servo dele, olha, será que você guarda o camelo que eu vou dormir? E o outro lá orou ao Senhor, orou a Deus e foi dormir e não amarrou o camelo. No dia seguinte, o camelo tinha ido embora. Aí o mestre falou, cadê o camelo? Eu orei a Deus. Sim, ore a Deus, mas amarre o seu camelo. Né? Sim, Faça a sua parte. Faça a sua O que parte. adianta você falar, eu vou orar a Deus para não pegar o Covid, não usar a máscara e não colocar o álcool, entende? Sim. Tinha alunos meus que brincavam, eu vou colocar o símbolo de reiki e nem vou usar álcool. Eu falei, não, senhora. Você vai fazer todo o reiki, você vai estimular o seu timo para aumentar a imunidade, Isso. mas vai fazer tudo que tem que ser O feito. protocolo Tem que ser tem que ser feito. Faça a sua parte. É. Não adianta você deixar o portão aberto e dizer, Deus, não quero que ninguém entre na minha casa. Não, tranque o seu portão e reze. Isso, é isso aí. E falando em fazer a sua parte, nós estamos fazendo a nossa aqui, levando informação Sim. para todos vocês que estão nos assistindo. Foi fantástico, Obrigada, gente. Eu que maravilhoso. agradeço. Né? Olha, pessoal, a Ali vem outras vezes, hein? Vamos abusar, né, Vamos, Jô? vamos, Estou à mas no bom disposição. sentido, Usem né? e abusem à No vontade. bom sentido. Muito obrigada. Então, pessoal, olha, se inscreva se você está gostando do conteúdo, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber as informações, deixe os seus comentários, suas perguntas, siga a gente nas nossas redes sociais, vai ser um prazer ter esse contato com vocês. E a gente se despede, então, da Ali agora. Foi muito legal. Muito obrigada, Eu que agradeço Ali. a Sim. oportunidade, desejo super sucesso para o programa de vocês, Muito que vocês obrigada. consigam cumprir essa linda missão de levar esse autoconhecimento para as pessoas. Muito obrigada. Amém. Ali, deixa o telefone, Ah, né? sim. Fala do seu espaço. Então, né? gente, Antes quem da quiser pode entrar, eu posso deixar para vocês o meu WhatsApp, eu estou no Instagram como Alessandra Barreto Terapias. Então, eu estou no YouTube como Alessandra Barreto Terapias, eu estou no Instagram, estou no Facebook, né? Eu tenho o site alessandrabarretoterapias.com e tenho um site também do Espaço, do Fênix, espaçoholístico.com.br, onde todos os nossos outros terapeutas também estão lá com seus trabalhos. Então, é fácil de me achar, quem tiver dúvidas, estou super à disposição para poder contribuir naquilo que eu puder, humildemente contribuir. Maravilhoso. Obrigada, Nós aqui Anne. agradecemos demais e agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. obrigada, Até. gente, Tchau, pelo tchau. convite.